E hoje nós vamos com a parte 2 da história do clã Nosferatu. Os vídeos anteriores nos levaram até a revolta anarquista e a parte 4 do clã Brujah nos levou até os principais acontecimentos dessa revolta. E quanto aos Nosferatu, o que está acontecendo com eles durante essa revolta? Já adiantando, eles apanham. Apanham antes da revolta, apanham durante a revolta e depois apanham mais um pouquinho. Então, recapitulando aqui, nós temos uma enorme disputa ali no leste europeu. A região dos Cárpatos, Romênia, Transilvânia, que comumente é território dos Tzimisce, mas que nos limites dessa área está cheio de Gangrel e Nosferatu, que de vez em quando tomam um sacode dos Tzimisce. E os Tzimisce, que disputavam aquele território com os Ventrue, vão ter um novo inimigo, os Tremé. E os Tremé, que se fixam naquela área graças à capela de Seores criada por Goratrix, vai promover a criação dos Gárgulas para poder se defender dos diversos ataques dos Tzimisce. Gárgulas esses que, para serem feitos, precisavam de sangue de outros vampiros, como os Gangrel e os Nosferatu. Ou seja, vamos ter Tremé sequestrando os Nosferatu para utilizar o seu sangue para a produção de gárgulas. E isso vai perdurar até a revolta dos gárgulas. Revolta essa que vai acontecer lá no finalzinho da Idade das Trevas e vai ser a queda de Seores, a principal capela Tremé da região. E os gárgulas liderados por Ferox, depois disso, o que eles vão fazer? Bom, Ferox vai ser um caso que a gente vai contar à parte mais tarde. E nós vamos saber que esse cara aqui tem fé verdadeira e escambau. E o que ele vai fazer liderando os gárgulas? Vai caçar Nosferatu. Ferox vê os Nosferatu tudo como criação do capiroto. Então a gente tem Nosferatu que estava apanhando de Tzimisce, que depois vai ser raptado por Tremé, depois vai estar apanhando dos Gárgulas, e aí o que acontece? A revolta anarquista. E lá na parte 4 do clã Brujah, a gente vai ver Dominique passando o rodo nos Ventrue ancião, nos Tzimisce ancião, nos Gangrel ancião e nos Nosferatu. E a revolta anarquista ainda vai fazer um aliado poderosíssimo para deixar a cuca dos anciões ainda mais fervente. Os Assamitas. Assamitas que haviam recebido uma maldição onde eles se viciavam no sangue de outro vampiro. E aí eles fazem um acordo com os revoltosos anarquistas que estavam fazendo o quê? Bebendo sangue de outros vampiros na região. Então Dominique e os revoltosos anarquistas, os Assamitas, fazem um acordo. Os Assamitas que saíram lá do Oriente Médio e estavam devastando o leste europeu ao lado dos anarquistas, eles vão finalmente ser parados pelos Tremé, por causa de um Nosferatu. Um Nosferatu que vai encontrar Alamut, a base dos Assamitas. E ninguém nem sabe o nome desse Nosferatu para vocês terem uma ideia. Mas Alamut, ela é totalmente protegida por feitiçaria assamita que é muito mais antiga do que a taumaturgia Tremé. E nem os Tremé, com a sua taumaturgia, estavam conseguindo encontrar Alamut. Então como é que um Nosferatu consegue? Ele consegue porque provavelmente esse Nosferatu ele possuía feitiçaria do sangue. Sim, ele era um Nosferatu que possuía taumaturgia. Uma taumaturgia Nosferatu. Como é que é? Taumaturgia Nosferatu? Na verdade, a gente vai chamar isso de feitiçaria Seer, já que a gente está falando de algo que veio derivado da feitiçaria dos próprios Assamitas. E para contar essa história, eu tenho que apresentar para vocês o Nosferatu Tariq. Tariq é um Mutarashid, ou seja, um Nosferatu da Ashira, um Nosferatu muçulmano. E como bom muçulmano, esse Nosferatu ele gostaria de fazer a sua viagem a Meca e fazer todos os ritos que cabem a um muçulmano. Orar dando as 7 voltas em torno da Pedra Negra, por exemplo. A Pedra Negra que representa um Deus único, Alá. O problema é que um vampiro não consegue se aproximar de Meca tão facilmente, nem descansar naquele solo caso ele consiga chegar naquele lugar. Tal qual é o poder da fé daquele lugar. Mas não é só fé que tem ali, tem mágica. A mágica com K, a mágica verdadeira dos magos despertos. Uma mágica inserida na Pedra Negra
que impossibilitava os cainitas de chegarem perto dali. E quem lançou essa poderosa mágica foram os magos da Ordem Al-Abatin. Abatini, eu não sei falar. Al-Abatini, Al-Abatin, Al-Ibatin. Enfim, esses magos que você encontra lá no livro Mago, a Cruzada dos Feiticeiros, que trata dos magos lá na Era Vitoriana, eles lançam essa magia de proteção na Pedra Negra, impedindo qualquer coisa ruim de chegar ali em Meca. E se chegar, não vai ter paz. Então Tariq, junto com assamitas feiticeiros Banu Hakim, que queriam o mesmo que ele, fazer as suas orações lá em Meca, começaram a estudar uma forma de retirar aquele feitiço dali. E aí nós tivemos o surgimento da feitiçaria Sihr. Não sei se é assim que se pronuncia. Então, lá no Oriente Médio, nós vamos ter os Mutarashid, os Nosferatu que fazem parte da Ashira, os Nosferatu que são muçulmanos, que a imagem aqui, não sei porquê, cortou a cabeça do bichinho. Então, aquele Nosferatu que encontrou Alamut, provavelmente ele utilizava esse tipo de feitiçaria que é derivada da própria feitiçaria samita, que é a feitiçaria que protegia magicamente Alamut. E aí, o que esse Nosferatu vai fazer? Ele vai caguetar para a futura Camarilla. Os grupos de vampiros que estão lá se reunindo para formar a Camarilla. Vão contar para os Ventru, para os Tremé, e aí os Tremé, com essa informação, vão mandar uma cartinha lá para os Assamitas, convocando os Assamitas para a Convenção dos Espinhos. E como os Assamitas estão muito preocupados com o Alamut, já que agora foi descoberto, os Assamitas vão até a Convenção dos Espinhos, onde eles vão se sujeitar a uma maldição dos Tremé. Então, o que vai acontecer com os assamitas? Vamos aguardar para o próximo vídeo. Já comenta, já curte, já compartilha para que você fique sabendo a continuidade dessa história.